Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes da oração, só queria pedir desculpas caso às vezes eu tossi um pouco, saí de uma gripe, então às vezes a garganta ainda tem uma pegadinha. Bom, mas vamos lá. Vamos buscar se sintonizar com a espiritualidade aqui da casa, sentir essas boas energias, essas vibrações do ambiente, a inspiração de nossos amigos, a inspiração daquele que é o maior aqui na Terra, que é aquele que vem mais servindo incansavelmente, dia após dia, em todo o trabalho. Mestre amigo, abençoe-nos neste momento, para que a gente sinta a sua presença amiga, sinta as suas palavras ecoarem dentro de nós, e a gente possa ser nós mesmos, estarmos serenos, atentos, confiantes, nos envolvendo com a espiritualidade maior. E acima de tudo, a vontade de nosso Pai seja feita, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, para hoje, para as nossas reflexões, eu pensei numa passagem do Cristo, Jesus, que pessoalmente eu acho ela muito bonita, muito sintética, como ele em todas as suas passagens, né, um poder de síntese incrível, mas também muito profunda. Ele consegue dizer muito com poucas palavras. E o título da palestra, né, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O contexto em que ele disse isso está lá no Sermão da Montanha, que está registrado no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Então são 3 capítulos inteiros dedicados a vários e vários estudos, parábolas, reflexões do Mestre. Antes de iniciar o Sermão da Montanha, é bonita a descrição, porque Jesus, ao ver a multidão, ele sobe o monte e se assenta. Olha que legal. Então Jesus enxerga aquela multidão, e pode ser muito bem um sinônimo, né, de agitação, de inquietação, de desejos, de buscas, às vezes de incompreensão. Mas ele, o que ele faz quando vê tudo isso? Se eleva, sobe a montanha. Ou seja, sobe num patamar superior da compreensão da vida. Enxerga de um ponto de vista onde a inquietação não o aborrece, não o envolve. E ao ele estar nesse estado de maior elevação, simbolicamente falando, mas também interiormente falando, ele se assenta. Ele senta numa pedra. E a partir daí ele começa a falar. E no Sermão da Montanha, ele traz, como eu disse, muitos e muitos ensinos, né? É realmente comprido, é longo. Entre eles, e entre um desses ensinos também que ele traz, só para a gente lembrar e se situar, é o momento que ele fala sobre as bem-aventuranças, é o momento que ele fala sobre o sal da terra, é o momento que ele fala de não colocar a candeia embaixo do alqueire, mas em cima. Ele fala dos 2 senhores, não tem como servir a um senhor e outro. E logo após dele dizer sobre os 2 senhores, né, não tem como servir a Mamon e a Deus, ele começa, não vos inquieteis, não vos inquieteis. Eu vou ler aqui um trecho, só para a gente se situar, daí depois propriamente a gente adentra no versículo. Ele começa assim, ó, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, em linhas gerais, ele começa a comunicar com a gente, nos ensinar a ter um olhar para além daquilo que a gente está enxergando com os olhos físicos, para além das nossas preocupações cotidianas, para além daquilo que é o nosso corre-corre do dia a dia. Ele já começa a trazer nossa atenção para algo mais profundo, porque a nossa atenção, normalmente, muito comumente, ela vai para aquilo que a gente enxerga. A gente se preocupa muitas vezes aqui na Terra com as vestimentas nossas, com a nossa alimentação, com os prazeres naturais que a carne oferece. Isso é natural. Mas ele fala de uma maneira, não para não pensar nisso, ele fala para não se inquietar com isso, não se preocupar com isso. Não coloque o seu pensamento excessivamente nisso, e isso se torne a causa principal da sua busca na Terra.
Não deixe isso levar seu foco na vida. E mais adiante, percorrendo o texto, ele diz assim: não vos inquieteis, pois, concluindo o versículo, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E olha que interessante, né? Inquietar, se a gente for pegar a origem da palavra, ela vem do grego. Que os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos originalmente em grego. Em grego. O Antigo Testamento que foi feito em hebraico, mas o Novo Testamento foi feito em grego. E se a gente for ver a origem da palavra inquietar-se no grego, é muito interessante, porque ela significa merinal, em grego, merinal. A tradução literal de merinal é estar dividido. Estar dividido. Ou seja, não estar em completude no todo. Olha que interessante. Merinal, estar dividido, é utilizado para... é traduzido por ansiedade e inquietação. E não é justamente isso, ansiedade, em um termo assim bem amplo? Você está dividido. Você não está conseguindo focar. Você está perdido. Você está pensando em muitas coisas. E olha só, amanhã. O amanhã, claro, também é muito simbólico. O amanhã, ele representa tempo. Tempo. A gente pode, sim, em outros termos, também trazer, em vez do não inquieteis pelo dia de amanhã, podemos dizer foque no dia de hoje. Foque no presente. Dê atenção pro agora. Dê atenção pro agora. E olha que legal. Tem uma série de livros que é da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles foi uma mentora, né? Uma grande inspiradora, protetora do Divaldo Franco. Por meio dele, escreveu muitos e muitos livros, né? Assim como Emmanuel pelo Chico, teve muitos e muitos livros. E um desses livros dela é uma série intitulada Série Psicológica. São 16 livros no total. E um desses livros chama Vida, Desafios e Soluções. Ela aborda, naturalmente, os desafios do nosso cotidiano, de um ponto de vista psicológico, então trata sobre emoção, trata sobre o pensamento, trata sobre o nosso ego, trata nós, espíritos que somos, justamente fazendo essa correlação entre a vida mais exterior e a vida íntima. Em determinado momento desse livro, ela está tratando justamente sobre o tempo, a nossa relação com o passado e a nossa relação com o futuro. Ou seja, o não momento presente. Vamos dizer nesses termos, né? O não estar presente. E olha só o que ela diz. O indivíduo está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório. Olha que interessante, né? O indivíduo está sempre no momento presente. Não é às vezes, ele está sempre lá. Sempre. Porque se a gente pensar, mesmo quando a gente tenta pensar no futuro ou relembrar o passado, a gente pensa neles a partir do momento presente. Não tem como estar no futuro ou estar no passado sem eu passar pelo presente. Se a gente relembrar alguma coisa da nossa infância, olha, eu estou relembrando o passado, mas ainda assim é o presente. A gente está revivendo aquilo, trazendo a memória à tona. Revivendo, talvez, dependendo do nível de profundidade dessa lembrança, revivendo até mesmo as emoções. Sentindo novamente o que sentiu no passado. Da mesma forma com o futuro. Mas aí que tá. O futuro, dado nosso nível de evolução aqui na Terra, ele ainda é muito incerto para nós. Ainda não temos uma capacidade de um espírito superior, de um Cristo, que a consciência abarca um tempo muito grande. Então, toda vez que a gente pensa em um futuro, ele envolve muitas questões emocionais nossas de desejo, de medos, de receios, de prazeres, isso é natural. E nem sempre são dos melhores conteúdos. Por vezes pode trazer ansiedade. Então vamos fazer esse link.
Toda vez que eu não estou focado no presente, toda vez que eu estou pensando demais em um futuro, no amanhã, inquieto, automaticamente eu estou me dividindo. A minha atenção não está conseguindo estar plena aqui. E isso pode gerar muitas e muitas emoções que reagem no corpo e fazem seu processo fisiológico. Como a gente conhece a ansiedade na psicologia, né? Do suor, boca seca, coração batendo. Isso é um nível da ansiedade, sim, compreensível. Se a gente quiser um nível um pouquinho mais fundo, a gente vai começar a falar das emoções. A gente vai começar a falar realmente do que gera por dentro. Dos medos, dos receios, da agitação. Dos pensamentos também turbulentos. Se a gente for um nível mais profundo, a gente vai começar a falar do espírito. O espírito dividido. O espírito que não está íntegro. O espírito que não está atento para o que está acontecendo ao seu redor. Então, o momento presente é decisório. Ele está sempre se realizando com aqui e o agora. E ela continua. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros, pois que é irrecuperável. No entanto, é reparável. Olha que interessante. O passado, ele é irrecuperável. Não tem como a gente voltar no tempo e retomar, reviver o que já foi. É impossível, não tem como. Não existe. O passado em si, por si só, ele não existe. Ele é sempre uma memória a gente trazendo pra gente. Mas ele é reparável. Reparável em que sentido? Se o indivíduo, em alguma coisa que aconteceu no passado dele, mantém ele muito preso, sempre voltando à memória, voltando e voltando, tem alguma coisa dentro dele que está incomodando. Alguma coisa dentro dele que ele não está aceitando. Alguma coisa dentro dele que ele está saudosista. Algo dentro dele está fazendo isso. Então é o pensamento dele que está alimentando. Recuperável em reparar, então, esse desvio, não é bem a palavra que eu gostaria de usar, mas vou falar desarmonia. Desarmonia é uma boa palavra. Ele precisa, se ele quiser se reequilibrar, arrumar essa desarmonia dentro dele. Nada existe que possa ser recuperado na área moral comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Vamos tentar falar em um termo aqui que vai ajudar a gente a compreender isso que a Joana falou. O indivíduo, ele agiu não da forma mais feliz com um outro indivíduo em uma encarnação. Nem sempre ele conseguiu ser carinhoso o suficiente, nem sempre ele conseguiu dar atenção suficiente, nem sempre ele conseguiu realmente dar toda a felicidade para o outro. Isso deixa uma marca na consciência, quando ela reconhece isso. Isso deixa uma marca. Se o indivíduo não conhece ainda, se a consciência dele ainda não expandiu, tudo bem, vai passar. Daí, o próprio processo da vida vai dizer, olha, meu amigo, minha amiga, dá para ser um pouco melhor. Dá para crescer um pouco mais. Dá para você expandir um pouco mais seu sentimento, seu amor. Beleza. Quando ele já reconhece, fica uma marca. A consciência aponta, olha, você sabia o que era para ser feito, para ter feito, porém não fez. É necessário agora que você mude a sua atitude, seu modo de ser, para começar a voltar ao equilíbrio. Porque tudo aquilo que a gente faz, o outro sente automaticamente. Tudo que o outro faz, a gente sente. Consciente ou inconscientemente. A gente está em permuta, troca constante. Troca constante. Então, a nossa consciência aponta os pontos que a gente pode melhorar. Então, beleza, fez alguma coisa que não foi da mais agradável numa encarnação. O que acontece numa próxima? Volta às vezes com o mesmo indivíduo. Volta ali com a mesma pessoa. Ou volta com alguém que tem a mesma problemática que dificulta a mim mesmo. Justamente para quê? Para eu conseguir reparar dentro de mim mesmo a consciência. Olha, agora eu consegui superar isso. Não mais cedo a raiva quando o outro me instiga a raiva. O que acontece? Tive domínio de mim mesmo. Recuperei. Recuperei a posse do equilíbrio. Recuperei a minha sanidade, o meu bem-estar. Assim, é negativo manter saudades do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu. Ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que foi objeto. Então, o que ela está querendo dizer, né? Vou até reler de novo aqui esse finalzinho.
sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, desejo, né? Nossa, eu gostaria de ter falado isso para essa pessoa. Gostaria que isso tivesse acontecido comigo. Nossa, mas essa oportunidade na minha vida, só agora que eu percebo que era uma oportunidade, depois que eu perdi. Se o indivíduo fica nisso, ele não tem como recuperar o passado, não tem como voltar. Mas ele pode, a partir de agora, em reconhecendo isso, trabalhar em si mesmo para ganhar experiência, não voltar a perder as mesmas oportunidades ou diminuir essa perda, para conseguir viver mais feliz agora, momento do hoje, momento do hoje. Um outro ponto que ela tocou, arrependido em profundidade pelo insucesso que foi objeto. Uma outra relação nossa com o tempo, né? Se a gente pensa de algo ruim que nos ocorreu, algo ruim que nos feriu, quando a pessoa não consegue trabalhar isso, a gente chama comumente de mágoa, né? Ele fica preso naquilo que ocorreu, revivendo, por vezes sem necessidade de reviver, sem necessidade. E se a gente já vai reconhecendo, entendendo, através do espiritismo, as ligações espirituais, o que pode ocorrer? Um indivíduo que não conseguiu realmente se perdoar, não conseguiu se libertar, não ficou preso naquela mágoa. O que a vida faz? Lei, normal, causa e efeito. Vai ligando esse espírito com outros espíritos que estão passando por problemáticas semelhantes, para que nesse choque consiga despertar a consciência. Porque a vida faz algum jeito para trazer um incômodo maior, para que ele perceber que aquilo é ruim, para ele deixar. Então a vida faz esse processo com a gente para acordar nossa consciência, para despertar nossa vontade, para falar, não, realmente isso aqui não vale a pena. E deixa para trás. Porque se a gente fica com mágoa, por exemplo, a gente não fica só preso no passado. A gente esquece do presente. E a pessoa que caminha ao nosso lado hoje, será que ela não é igualmente importante para nós? Nosso filho, filha, marido, amigo, colega de trabalho, será que ele não é importante para nós também? Será que ele não merece a minha atenção no momento de agora? A mágoa que pode ter acontecido no passado, será que tem que ser maior do que o amor que eu tenho que doar, que eu gostaria de doar hoje? Então o indivíduo ele vai trabalhando essas questões internas no momento do agora. E olha que legal, ela conclui. O homem psicológico saudável não vive de recordações, nem se atormenta com as aspirações. Olha que legal. Ela usou a palavra tormenta, muito importante. Uma coisa é pensar em aspirações. Realmente, a gente tem um desejo real de crescer. A gente tem um desejo real de ser feliz. A gente tem um desejo real de ter estabilidade financeira, econômica, material, para conseguir ter uma vida minimamente tranquila. Isso é natural. Mas o problema é quando isso vira um tormento. Quando eu pego isso, essas preocupações, e coloco acima de Deus. Coloco acima do objetivo real de espiritualização. Porque daí ele perde o rumo. Porque quando vem alguma situação desagradável para o indivíduo, o que ele vai fazer? Não gosto disso. Eu não desejo isso. Então ele evita. Foge. Fugas psicológicas. E às vezes perde a oportunidade da experiência. Perde a convivência que seria muito saudável se ele conseguisse ter um pouquinho mais de paciência por alguns meses ou anos. Para se reabilitar com aquele espírito. Se reabilitar consigo mesmo. Portador, sobre o homem psicológico, homem ou mulher, né? Isso aqui é só uma palavra. A pessoa psicológica saudável, portadora de um presente enriquecedor, os seus movimentos atuais estão sempre voltados para as ações que o promovem, confiando no futuro de forma natural. Olha que legal. A gente estuda questões de espiritualidade para entender, no fundo mesmo, que a gente é um espírito, a gente é de fato um espírito, e buscar viver como tal. Estar na matéria? Sim, claro, uma bênção. Mas espiritualizar a matéria. Aproveitar o tempo que temos aqui. Para crescer de fato. Enriquecer a mente, com toda certeza, expandir o conhecimento, ampliar a cultura, autodomínio sobre as paixões, granjear amigos, felicidade verdadeira. Então sim.
Então, assim, a gente busca isso, né? Conhecimentos espirituais. Sem inquietação, despido de ansiedade, vivendo integralmente cada instante do seu hoje. Olha só, cada instante do hoje vivendo integralmente. Parece uma proposta, né, desafiadora pra gente. Porque o nosso hoje, em 24 horas, a gente passa por alegrias, momentos que a gente fala, gostaria que isso nunca acabasse. A gente nem vê o tempo passar. Olha que curioso, quando a gente está feliz de verdade, uma frase muito comum nossa, tem uma grande verdade nela, a gente não vê o tempo passar. Olha, parece que o tempo voou. Nossa, nem vi a hora passar. Não viu mesmo, você estava presente. Não vai ver, você não vai ver o tempo passar quando está presente. A gente não percebe. A gente percebe o tempo passando, geralmente, quando a gente está incomodado. Quando a gente está inquieto. Quando a gente está insatisfeito. Porque daí, nossa, essa hora não passa. Olha que legal. Como a gente tem verdades profundas nas nossas falas diárias. Essa hora não passa. E para ampliar também um pouquinho nossas reflexões sobre essa passagem do Cristo, ele tinha concluído assim, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa também é uma palavra, às vezes, difícil, né? Da gente engolir, né? Digerir. Cada dia basta ser um mal, né? Estranho. Então, todo dia tem que ser mal, tem que ser ruim, pesado. O que ele está falando? Pessoalmente, nas minhas reflexões e também nos estudos que eu faço, se a gente for na palavra trabalho, na origem dela, do latim, é tripalium. Tripalium era um instrumento, antigamente, que era utilizado para tortura, para fazer o mal. Para fazer o mal. Então, entre a palavra trabalho e a palavra mal, tem uma relação muito próxima na origem dela. Tanto é próxima que, se a gente for no livro Paulo e Estevão, escrito por Emmanuel, ele relata um certo momento, que é uma conversa de Saulo, à época não tinha se convertido como Paulo, com Pedro, o apóstolo. Saulo, ele tinha já se convertido ao cristianismo, né, não mudou seu nome, mas tinha encontrado Jesus às portas de Damasco. Ficou um tempo em Damasco, foi para o deserto de Palmila, ficou 3 anos lá, com Áquila e Prisca, volta para Damasco, depois ele decide voltar para Jerusalém. Então, assim, ele estava já fervilhando com esse desejo de servir ao Cristo. Ele estava realmente ansioso de trazer o evangelho. Saulo, o maior perseguidor do cristianismo e também o maior convertido do cristianismo. De perseguidor do crime ao Cristo. Uma grande mudança. Então, quando ele volta para Jerusalém, ele relembra naturalmente os amigos, os familiares, mas uma coisa que ele relembra é o seu antigo trabalho, seu antigo feito, que era ser doutor da lei no Sinédrio. Ele lembrava disso. Ele lembrava das formas incoerentes, das formas mal interpretadas que ele tinha sobre Deus, da lei divina. Ele estava ansioso justamente para reparar tudo isso. Ele queria reparar tudo isso. Em certo momento ele estava pensando consigo mesmo, se ele iria falar no próprio Sinédrio, se ele falaria em praça pública, se ele conversaria com tal pessoa. Ele tinha essa característica, né, um ímpeto muito forte, muito corajoso. Então isso para ele não era tanto uma dificuldade. E ele, ao visitar o lugar onde Estevão foi apedrejado, ou melhor dizendo, não no pátio onde Estevão foi apedrejado, mas no quartinho, na antessala, onde Estevão desencarnou, na conversa com Saulo, ao visitar lá, ele tem uma visão do próprio Estevão, falando para ele deixar a cidade. E ele fica um pouco incomodado com isso. O desejo dele era servir ao Cristo em Jerusalém, espalhar a palavra do Evangelho em Jerusalém. E justamente o Espírito, que ele imaginou que era Jesus, né? Ele não identificou exatamente quem que era, mas era Estevão. Emmanuel fala isso. Diz para ele sair da cidade, ele fica incomodado. E ele vai ter uma conversa com Pedro, vai conversar com Pedro sobre isso. Nessa conversa com o Pedro, ele conta realmente dos seus anseios, dos seus desejos. E certo momento da conversa, ele falando, Pedro ele começa a refletir e dizer que ainda o judaísmo lá na época é muito resistente
é muito ainda, não está com um terreno apropriado para esse tipo de semeadura. E conversa vai, conversa vem, ele conclui assim: Saulo, se Jesus, que pôde o tudo neste mundo, sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que não esperarmos de nossa parte? Aqui vale até uma reflexão. Olha que interessante, né? Porque Pedro vai citar justamente daqui a pouquinho aquela questão do não os inquieteis, né? Mas essa parte final, né? Cada dia basta seu mal. Justamente nessa parte ele está falando sobre esperar. Mas ele está citando um versículo do Cristo que fala para focar no dia de hoje. Parece esquisito, né? Mas vou esperar então a conversão, mas ao mesmo tempo tem que focar no hoje. Porque essa nossa relação ainda do tempo da manhã, o futuro, muito relacionada ao desejo, ao modo que eu quero, ao modo que as coisas que parecem têm que ser do meu jeito. Então é isso que tem que ficar atento, porque isso é inquietação. O amanhã de fato existe. O amanhã no sentido de um mundo melhor, mais esperança, mais alegria, as questões religiosas, educacionais, financeiras, saúde funcionando melhor, isso existe. Isso é um fato. Isso não tem como negar, é impossível negar. A pessoa pode não acreditar individualmente, mas a própria história conta isso. A gente não tem leis que a gente tinha 1000 anos atrás. A gente não tem sociedades hoje do que tinha uma sociedade 2000 anos atrás. Hoje, pelo menos, a gente pode professar a nossa religião. Na maioria do mundo, né? Na maior parte dele. Mas antigamente, se professasse, provavelmente era fogueira. Isso era comum, era lei, aprovado. Então, beleza. Então, a gente sabe que melhora. Então, a questão do esperar está muito relacionada a essa questão do confiar. Confia, se você fizer o melhor hoje, o amanhã vai se resolver. Fica tranquilo, não tem que se preocupar. Faça hoje o que lhe compete. A consciência aponta. Ela nunca mente. A consciência não vai nos enganar. Fala, meu amigo, minha amiga, faça isso porque isso é o melhor. E é impossível de fazer. Não, nunca vai acontecer isso. A consciência nunca vai apontar algo pra gente que não tem como fazer. Então, se vem numa prece sincera, em uma meditação, em um estudo, a gente pede uma orientação real, verdadeira, do alto, sempre aparece algo que vai ser para o nosso bem. Pode ser desafiador fazer, mas é para o nosso bem. Então, sim, espere. Né? Espere no sentido de confie, mas realize hoje. E olha, ele continua. A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar nem menos, nem mais do que nos compete. Não é justo desejar nem menos, nem mais do que nos compete. Desejar mais do que eu sou capaz. Vaidade, orgulho. Desejar menos é também uma forma de orgulho. Porque se eu não quero ser pelo mais, eu quero ser pelo menos pelo menos. Se eu não quero aparecer pelo muito, eu quero pelo menos me vitimizar. Isso é comum. Isso é comum. Então, seja você mesmo. Seja você mesmo, na essência. Não é justo desejar nem menos nem mais do que nos compete. Mesmo porque o mestre sentenciou que a cada dia bastam os seus trabalhos. Olha que curioso. Emmanuel, para a tradução aqui, da maneira como Pedro falou, no livro Paulo Estevam, ele utiliza a palavra trabalho. Trabalho. Fabiano de Cristo, olha que interessante. Nome da casa. Em outra mensagem, pelo Chico, ele finaliza a mensagem justamente sobre essa questão do tempo, da aceitação, do hoje, dizendo assim: a cada dia basta o seu próprio trabalho, diz-nos a sabedoria do Evangelho. Olha só, de duas fontes, muito confiáveis, estudando também a origem da palavra, aparentemente apontam para algo que é muito mais leve do que o que a gente entende, naturalmente, por mal. Cada dia basta o seu trabalho. Então, assim, a nossa relação com o tempo, ela vai mais do que simplesmente esperar o tempo passar. O tempo passa, isso é certo. Na matéria, a Terra gira em torno dela mesma, em torno do Sol, o tempo passa. Não tem como negar. Mas a relação é como nós nos passamos pelo tempo. Como nós aproveitamos ou não o tempo. O espírito, em 10 anos, pode evoluir imensamente, se ele bem souber aproveitar. Assim como ele pode, em 1000 anos, se manter mais ou menos no mesmo grau. Aproveitando ou não o trabalho do hoje. O trabalho, quando se apresenta para a gente, seja numa empresa, seja na família, seja na rua, seja num centro espírita,
Não é o trabalho muitas vezes mecânico, intelectual só, mas é de convivência, é o trabalho de conversa. Os espíritos falam, quando Kardec pergunta, como se define trabalho? Eles dizem, a boa utilização do tempo. Livro dos Espíritos. A boa utilização do tempo. Ou seja, se eu estou numa conversa amigável, sincera com alguém que eu conheci hoje, ou de vários anos, eu estou trabalhando. Estou bem utilizando meu tempo. Mas que trabalho que é esse? Você não está recebendo nada. Os valores do espírito, esses são imperecíveis. Não se perdem jamais. E não é uma moeda de troca que a gente perde. É sempre investe, sempre cresce, sempre se ilumina. Então aquele que aprende a bem utilizar o tempo no trabalho de cada dia, ele se engrandece sempre. Então que o Mestre, nosso amigo de sempre, possa nos abençoar, nos iluminar e nos unir cada vez mais. Deus nos abençoe.